do meu querido Jonas Ribeiro, contando até 3 comigo. 1, 2, 3 e já! A história vai começar e que ela chegue dentro dos nossos corações. Muitos e muitos anos se passaram e aquela menininha que todo mundo conhece, sim, você que tá aí do outro lado conhece. Aquela menininha que usava um chapeuzinho vermelho e uma cestinha e levava doces pra vovó, ela também cresceu. Todo mundo cresce. E essa menininha que cantava pela estrada fora, eu vou bem sozinha, ela foi se tornando uma mocinha. Ela se tornou uma adulta. E ela ficou uma moça bonita, mas nunca deixou de usar o seu chapeuzinho vermelho. E chapeuzinho vermelho, que já não era chapeuzinho, já era chapéu vermelho, porque ela era uma moça, andava pela floresta. Continuava levando doces para sua avó, só que agora quem fazia os doces era ela. Fugia do lobo mau que aparecia às vezes apareciam muitos lobos maus na vida de Chapeuzinho. Conversava com o caçador. E um dia, enquanto ela andava pela floresta colhendo flores, porque Chapeuzinho adorava flores, era dona de uma floricultura até. Ela sentou para descansar, molhar um pouco os pés. Chapeuzinho estava bem cansadinho. Então ela sentou lá perto de uma lagoa. Ficou lá, olhando os peixinhos. Ficou lá, vendo aquela água fresquinha. Só que o que ela não sabia é que do outro lado da floresta estava vindo um rapaz. Esse rapaz que eu vou falar para vocês, todo mundo conhece ele, já velhinho, mas ele também um dia já foi um rapaz, gente. Foi um rapaz bonitão, um rapaz forte, um rapaz cheio de sonhos. O nome dele era Noel. Vocês conhecem ele? Vocês conhecem ele velhinho. Só que nessa história ele era um rapaz. Noel vinha vindo da floresta, tinha saído lá do Polo Norte, onde fica a sua fábrica de brinquedos, que ele tinha começado um negócio de brinquedos recentemente. E ele estava andando pela floresta também, começou a olhar em volta, colheu umas frutas e também ficou cansado, o moço Noel. E foi sentar bem perto da onde estava a moça Chapéu Vermelho. E Noel e Chapéu se olharam. E o que era interessante é que os dois, cada um tinha na cabeça um chapéu vermelho. Olha que coincidência, E Chapéu olhou para Noel e pensou: ai, esse moço é bonito, gostei dele. E o Noel olhou para Chapéu e falou: que moça simpática. E ela tem um chapéu igual ao meu. Acho que eu vou chegar lá perto e vou me apresentar para ela. E Noel foi chegando pertinho. Chapeuzinho chegou mais pertinho. Noel chegou perto, Chapéu perto. E eles se apresentaram. Começaram a conversar, gente. A conversa estava tão boa. Não sei se vocês já tiveram conversa boa assim com alguém. Aquela conversa que fica tão boa que você nem vê o tempo passar. E quando eles viram, o Chapeuzinho já tinha que voltar para casa. Noel já tinha que voltar para o Polo Norte. Só que. É como se o Cupido tivesse acertado uma flecha no coração dos dois. E eles não queriam. Chapéu não queria nem voltar para casa da avó. E o Noel não queria voltar para o Polo Norte. Porque eles ficaram, apaixonados. Apaixonados. E todos os dias, Noel ia conversar com o Chapeuzinho. Todos os dias, Chapéu conversava com Noel. E os dois jovens começaram a namorar. O primeiro presente que o Chapéu ganhou de Noel foi uma cesta de flores. E o primeiro presente que o Chapéu deu para Noel foi um carro de brinquedo. Porque ele gostava de colecionar brinquedos. E assim eles foram se conhecendo, namorando, noivaram e se casaram. E foi uma festa linda, linda mesmo. A avó da Chapéu fez o seu vestido de noiva. As renas de Noel vieram passear também no casamento. Foi uma beleza, gente. Mas não deixaram os chapéus da cabeça. Foram com chapéus vermelhos e tudo. E o tempo foi passando. E esses dois só conseguiam enxergar um ao outro. Faziam planos, tinham sonhos e juravam que ficariam juntos para o resto da vida. Até que Chapéu, a moça Chapéu, a mulher Chapéu Vermelho,
começou a sentir uma coisa estranha. E depois de 9 meses, veio um lindo presente. Um lindo filho. Gente, esse filho já nasceu com um chapéu vermelho na cabeça, olha só isso. E ele tinha nascido com uma perninha só. Não, mas não fiquem tristes, não. Porque apesar de ter uma perninha só, o menino já nasceu fazendo estripulia. Já nasceu fazendo bagunça. Já nasceu fazendo arte, ele não parava. Então, os 3 chapéus vermelhos, Chapéu, Noel e o pequeno Saci eram uma família perfeita. Uma família cheia de amor. Uma família que todo mundo que olhava dizia: Nossa, que família perfeita! Ai, uma família tão unida. E eles eram mesmo. Se Chapéu queria ir colher flores, todo mundo ia colher flores. Se Noel queria fazer brinquedos, todo mundo ia fazer brinquedos. Se Saci queria fazer umas artes, todo mundo ajudava. Eles combinavam em tudo. Ai, Saci era tão feliz. Junto com o papai e com a mamãe, ele se sentia seguro, protegido, amado. E os pais tinham prometido uma coisa para ele, que nunca, 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 nunca iam deixar o filho Saci, que sempre estariam com ele. E ele guardou isso no seu coração para sempre. Os 2 pais bem juntinhos, 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 e ele ali, segurando a mão dos 2. Ah, que família linda! E os anos foram passando, e aquela casa era cheia de felicidades, de risos, de música, de dança, de brinquedos, de doces, de traquinagens. Tudo ia tão bem. Só que um dia à noite, quando o Saci estava dormindo, ele acordou ouvindo os pais brigando. E ele achou aquele esquisito porque ele nunca tinha visto os 2 brigarem. Saci ficou preocupado. Não conseguiu dormir a noite toda. Mas de manhã tudo ficou bem, porque ele viu os 2 juntinhos, abraçados novamente, e ele pensou: vai ver que eu tive um pesadelo. Só que 2 semanas depois, Saci ouviu de novo. Os 2 brigando. Só que dessa vez não era de noite, não era de dia, mesmo por uma besteira, eles começaram a brigar. E aquilo deixou o Saci tão triste, se sentindo inseguro, desprotegido. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas adultos brigam, não é? Coisa de adulto, vai passar. Por fora, os 3 chapeuzinhos vermelhos pareciam felizes. Só que quando a moça chapéu estava sozinha, ela ficava lembrando da sua vida na floresta. Ela ficava lembrando das conversas com o lobo mau. Ela lembrava de passar mais tempo com a avó e ela tinha saudade das professoras contando a sua história de quando ela era pequena. Ela amava Saci, mas ela não estava se sentindo feliz ali. E o Noel? Ah, por fora, o moço Noel estava numa felicidade só. Só que quando ele estava sozinho, ele sentia falta da sua fábrica de brinquedos que ele tinha deixado lá no Polo Norte. Ele sentia falta das renas. Ele sentia falta dos seus sonhos. Porque ele tinha um sonho de que quando se tornasse bem velhinho, ia sair pelo mundo distribuindo brinquedos. Só que se ele continuasse ali, ele não ia conseguir realizar o seu sonho. E o pequeno Saci, por fora parecia bem. Apesar que a professora na escola notou que tinha alguma coisa estranha com ele. Mas lá dentro, ele estava se sentindo triste, inseguro. Ele olhava para os pais e ele não entendia o que estava acontecendo e ele ficava ali no meio daquilo. Ele estava confuso, se sentindo triste. O que estava acontecendo com a família do Saci? E foi um dia que a vida já estava se tornando meio sem sal, sem açúcar, sem tempero. Chapéu e Noel já não falavam a mesma língua, tudo que eles falavam, eles brigavam. Eles ficavam sentados do lado do outro, mas eles não conversavam. Eles já não se abraçavam. Não tinha mais beijo, não tinha mais carinho. O Saci notava isso, porque o pai sempre fora tão carinhoso com a mãe com o pai. Nem os doces ela estava fazendo mais. E tudo era motivo de briga. A vida realmente tinha perdido sal, açúcar e todos os temperos. E ali,
no meio daquela confusão, o Saci olhava as fotos dos três juntos e dava uma coisa no coração. E ele ficou tão triste que ele até parou de fazer arte também. O que será que estava acontecendo com a família do Saci? E foi então que um dia, Chapeuzinho, a moça Chapeuzinho e o jovem Noel estavam sentados no sofá. E eles começaram a olhar um para o outro. E de repente, deu um estalo. E eles entenderam o que estava acontecendo com eles e eles resolveram que eles não iam mais fazer de conta que estava tudo bem. Então eles conversaram e se abraçaram. Sim, porque eles ainda se amavam, só que se amavam de uma outra forma. E então os dois resolveram chamar o Saci, o pequeno Sacizinho, e os três sentaram e conversaram. Uma conversa que Saci primeiro tapou os ouvidos porque ele não queria ouvir falar naquilo. Não! Isso já tinha acontecido com alguns amigos dele, mas com ele não queria isso. Mas ele teve que ouvir. E os pais, a moça Chapéu e o moço Noel lhe contaram que o Cupido tinha tirado do coração deles a flecha do amor, daquele tipo de amor de homens, de mulheres, de casal, mas que colocou no lugar uma flecha de amizade. E nem todos os amigos moram juntos na mesma casa. E por isso, a partir daquele dia, Chapéu ficaria naquela casa e Noel iria morar numa outra casa. Saci, gente, chorou. Chorou. Mas chorou muito. Pediu para Noel ficar. Abraçou o pai, abraçava a mãe. Não entendia, mas eles prometeram. Lembra? Lembra, meu filho, daquilo que a gente falava para você? Que nós nunca vamos te abandonar? Pois é isso mesmo. Mesmo estando longe, em casas separadas, nós sempre vamos amar você. Você sempre virá em primeiro lugar e você sempre vai ter a sua mãe e o seu pai sempre juntinhos de você. Saci chorou. Foi difícil, foi difícil. E assim a moça Chapéu e o moço Noel embarcaram em navios separados. Ela foi visitar a avó, foi fazer doces, foi ouvir as pessoas contando essa história de quando ela era criança e ela estava feliz. Amava o filho Saci mais do que qualquer coisa, mas ela também precisava se encontrar. E o Noel foi lá para o Polo Norte e começou a deixar sua fábrica de brinquedos mais linda ainda. E todo dia 25 começou a distribuir. 25 de dezembro saía distribuindo brinquedos e isso deixava ele feliz. É claro que ele nunca esquecia o seu filho, Saci, mas ele também precisava ser feliz. E assim, Saci às vezes passava um tempo na casa de Noel, depois ia para a casa da Chapéu e ficou assim. Aprendeu a ter duas casas e uma tão diferente da outra. Às vezes era complicado. E Saci até fez terapia para recuperar a sua alegria. E eu vou contar um segredo para vocês. A vida de Saci foi ficando, foi se acomodando. Ele foi entendendo que ele sempre teria os pais juntos, ali, junto dele quando ele precisasse. Mas que os adultos, às vezes, são bem complicados. E no seu coração de criança, ele tinha que entender que adultos são assim, complicados, mas que ele nunca seria abandonado. E quer saber um outro segredo? Vou falar a verdade. Tem dias que o Saci acorda, gente, mas ele fica numa tristeza. Ele sente uma saudade daqueles momentos em que os três passavam bem juntinhos, que eles saíam, que eles brincavam, que eles se divertiam. E nessa hora ele fica lá, naquela ilha da saudade, lembrando de tudo que eles faziam, de quando iam para a floresta os três juntos, de quando faziam brinquedos, de quando faziam as artes todos juntos. E ele guarda todos esses momentos dentro do seu coração.
E ele sabe que por mais que os dois estejam separados, dentro do coraçãozinho do Saci, os dois, Chapéu e Noel, sempre estarão juntinhos. E o que ele sabe também é que mesmo tendo pais separados, eles sempre, sempre o colocarão em primeiro lugar. E ele sempre será amado pelos dois, para sempre. E quem gostou da história, pode bater palma.